Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. Olha só, no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre suspendeu temporariamente os atendimentos no centro obstétrico após a confirmação de um surto de bactéria na UTI neonatal. Vamos ver com Guilherme Souza. Os atendimentos no centro obstétrico estão suspensos pelo menos até quinta-feira. Nesse período, o hospital realiza um processo de desinfecção e reforça as medidas para conter a disseminação da bactéria Serratia, considerada multiresistente. Desde a última sexta-feira, 8 pacientes testaram positivo para a infecção. O caso mais recente foi confirmado na manhã de segunda-feira. A direção do hospital investiga se 2 mortes de bebês prematuros extremos têm relação com a bactéria. Segundo a instituição, os recém-nascidos já estavam em estado crítico antes da detecção do micro-organismo. Os demais pacientes infectados seguem isolados e em estado grave, mas estável. O hospital busca transferir as gestantes que estão internadas e orienta que novas parturientes procurem outras unidades de saúde da capital. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que acompanha o caso e presta apoio às medidas adotadas. A Serratia é uma bactéria que pode causar infecções graves, especialmente em recém-nascidos e pacientes com a imunidade mais frágil. O principal desafio é a resistência a diversos antibióticos, o que torna o tratamento mais complexo. Uma investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul revelou um esquema que pode ter colocado em risco o tratamento de pacientes com câncer. A apuração identificou indícios de fraude em processos de compra de medicamentos de alto custo pagos com recursos públicos e também a suspeita de fornecimento de remédios falsificados. Vamos ver com o Diogo Lachmann. A investigação começou depois que uma farmacêutica da Santa Casa de São Gabriel, na fronteira oeste do estado, desconfiou das embalagens de um medicamento usado no tratamento de câncer de mama. O remédio, chamado Enhertu, apresentava inconsistências e até erros de grafia. Segundo a Polícia Civil, uma única compra desse medicamento poderia chegar a R$800 mil, valor custeado com dinheiro público. Na segunda-feira, a Operação Placebo cumpriu 57 mandados de busca e 1 de prisão. 15 pessoas e 14 empresas são investigadas por suspeitas de fraude em orçamentos, entrega parcial de medicamentos, uso de empresas de fachada e fornecimento de remédios com indícios de falsificação. Entre os alvos estão um médico oncologista e 3 advogados. De acordo com a investigação, o médico seria responsável por captar pacientes e encaminhá-los aos profissionais, que ingressavam com ações judiciais para a compra dos medicamentos. Já o núcleo empresarial, segundo a polícia, apresentava orçamentos fraudulentos para garantir que apenas empresas ligadas ao grupo fossem contratadas. Até agora, a investigação identificou 39 vítimas do esquema. Conforme a polícia, 7 delas morreram durante o tratamento. A suspeita de falsificação também levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a determinar em fevereiro deste ano a apreensão e a proibição da comercialização de um lote do medicamento Enhertu após a fabricante identificar diferenças nas embalagens e nos frascos que indicavam possível adulteração. O abandono da escola de alunos do ensino médio registrou uma queda de 40% no período de um ano. Em 4 estados, todos os estudantes foram aprovados. A evasão escolar continua entre os principais desafios da educação brasileira atualmente. Entretanto, os dados mais recentes mostram um avanço importante. O abandono no primeiro ano do ensino médio caiu de 8% em 2015 para 2% em 2025, o menor índice da série histórica. Especialistas atribuem esse resultado a um conjunto de medidas adotadas nos últimos anos. Entre elas estão o programa Pé de Meia, a reestruturação do novo ensino médio e a ampliação do ensino integral e da educação técnica. A expectativa é que essas ações ajudem a manter o jovem na escola e tornem o ensino mais atrativo. Para educadores, a queda da evasão é um resultado positivo, mas não garante sozinha uma educação de qualidade. O desafio agora é fazer com que esses estudantes aprendam o conteúdo esperado, desenvolvam novas habilidades e cheguem ao fim do ensino médio mais preparados para o mercado de trabalho
ou para o ensino superior. Os dados também mostram que a realidade ainda é diferente entre os estados. Piauí, Pará, Mato Grosso e Espírito Santo registraram as maiores taxas de aprovação no ensino médio no ano passado, próximas de 95%. Já o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe estão entre as redes com os maiores índices de reprovação, o que reforça as desigualdades educacionais no país. Os resultados apontam que o Brasil avançou no combate ao abandono escolar, mas ainda precisa melhorar a qualidade do ensino oferecido. Para profissionais, garantir a permanência do aluno na escola é apenas o primeiro passo. O objetivo agora é fazer com que esses jovens concluam a educação básica com aprendizado e melhores oportunidades para o futuro. Uma operação do Ministério Público do Distrito Federal apurou descontos indevidos em salários e pensões de servidores públicos da capital federal. Entre os alvos estão o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o Banco Digital PicPay e a Secretaria de Economia do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, São Paulo e Curitiba. A operação apura suspeitas de desvios e descontos considerados irregulares em folhas de pagamento de servidores do governo do Distrito Federal. A investigação é conduzida pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do MP e tem como alvos o BRB, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, o IPREV e o Banco Digital PicPay. Na apuração está um serviço de antecipação salarial oferecido a servidores públicos. Segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, existem indícios de que uma taxa de antecipação cobrada nas operações poderia violar as regras de gratuidade exigidas nesse tipo de serviço. O Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que a cobrança poderia ter natureza de operação de crédito e determinou a suspensão dos descontos até uma reclassificação das operações. Um relatório da Corte de Contas apontou que mais de 81 milhões de reais teriam sido descontados de servidores entre 2024 e 2025. O caso ganha ainda mais peso político por envolver o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele já é investigado em uma outra frente da Polícia Federal relacionada ao Banco Master e também a tentativa de compra da instituição pelo BRB. A Polícia Federal também aponta suspeitas de negociações envolvendo imóveis que teriam sido oferecidos como propina em troca de apoio à operação. Entre as provas citadas pelos investigadores estão trocas de mensagens em que Paulo Henrique Costa cobraria o avanço de negociações relacionadas a imóveis. As investigações envolvem o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que já é alvo de diversas apurações sobre supostas fraudes financeiras e também de estruturas de ocultação patrimonial. A investigação ainda está em andamento e não há denúncia formal contra os envolvidos. Só que o avanço da operação aumenta a pressão sobre o BRB e também sobre personagens que já vinham sendo citados em outras apurações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. O caso também abre um novo foco de discussão sobre o controle de descontos feitos diretamente em salários e benefícios de servidores públicos. Em nota, o PicPay afirmou que não reconhece qualquer irregularidade nas operações investigadas. A empresa disse que os produtos e serviços oferecidos seguem as normas vigentes e que possui mecanismos de controle e compliance. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que filhos de imigrantes nascidos em território americano continuarão a ter direito à cidadania. A decisão representa uma dura derrota para Donald Trump e mantém o que já está na Constituição americana. Em uma votação muito acirrada de 5-4, os ministros decidiram que crianças nascidas em solo americano continuam tendo direito automático à cidadania, mesmo quando os pais são imigrantes em situação irregular ou têm visto temporário. A tentativa de Trump era mudar essa regra por meio de uma ordem executiva assinada no início do mandato. A medida foi contestada na Justiça e nunca chegou a entrar em vigor. Os ministros entenderam que a proposta contraria a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a cidadania para praticamente todas as pessoas nascidas no país. Para mudar essa condição, seria necessário alterar a Constituição. A decisão mantém um entendimento que existe há mais de um século e preserva o direito de milhares de crianças que nascem todos os anos em território americano. De acordo com o Instituto de Políticas de Imigração dos Estados Unidos, estima-se que 255 mil crianças nascidas anualmente de pais não americanos perderiam seus status legal sob a nova ordem e seriam consideradas apátridas.
caso não conseguissem cidadania em outro país. E veja a seguir. Governo federal lança programa que beneficia bons pagadores. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Olha só, o governo federal lançou o programa Desenrola-Adimplentes, que tem o objetivo de reduzir as parcelas de quem paga as dívidas em dia. A iniciativa prevê a liberação de crédito mais barato para os trabalhadores informais que estão com as contas pagas dentro do prazo. O Desenrola-Adimplentes vai beneficiar a população sem dívidas. Os beneficiados são consumidores e empresas que contrataram empréstimos a juros elevados. Se enquadram no programa os trabalhadores informais, sem vínculo CLT e que não sejam servidores públicos, nem beneficiários de aposentadoria ou pensão do Instituto Nacional do Seguro Social. Pela primeira vez, o governo faz um esforço de olhar para o trabalhador informal. O governo está mobilizando o FGO em patamar muito parecido com o que a gente fez para o Desenrola e Inadimplente, e vamos mobilizar as linhas de funding do governo para que a gente consiga garantir, em especial no Banco do Brasil e na Caixa, que o trabalhador informal consiga tomar essa operação que, de novo, relembro vocês, é histórica para esse momento. A linha de crédito será reduzida a, no máximo, 1,99% ao mês. Para ter acesso à operação de crédito pessoal, o trabalhador com dívidas de até R$15 mil por banco deve ter pago pelo menos 4 parcelas do crédito devedor, desde que estejam em dia ou com parcelas em atraso de no máximo 90 dias na data da contratação da nova operação. O valor da nova prestação será limitado a 90% da parcela original. Ainda é autorizada a possibilidade de crédito adicional de até 50% do saldo devedor. Os prazos de pagamento serão equivalentes ao período remanescente da dívida original, com possibilidade de ampliação. O governo prevê beneficiar 100 mil empreendedores adimplentes com dívidas do FIES. A estimativa apresentada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, prevê o alcance de quase 500 mil famílias com alíquotas. Esse recurso é uma despesa financeira, portanto não tem impacto primário. No caso do FGO, nos termos que o ministro Dario apresentou aqui das garantias, os recursos já são os que estão no Fundo Garantidor, não tem aporte novo. Portanto, eu te diria que no total dos programas das linhas, não há impacto primário, tanto considerando o funding que nós vamos mandar, que é uma despesa financeira, como considerando o recurso do FGO, porque é o recurso que já está lá aportado. Na parte do FIES, de apoio ao empreendedorismo, é um recurso tesouro puro para viabilizar aquela taxa, mas também é uma linha de crédito com risco da instituição financeira. Portanto, é um aporte também que nós vamos incluir no orçamento de R$1 bilhão. Não há previsão de impacto primário por se tratar de uma despesa financeira. O requisito para a adesão ao programa é o pagamento das últimas 36 parcelas em dia. Com as diretrizes, o governo prevê beneficiar entre 50 mil e 125 mil recém-formados. A economia prevista pela iniciativa é de até R$ 145 mil, em comparação com as linhas de crédito disponíveis no mercado. Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, os participantes do projeto Mar Sem Lixo encontraram uma granada em meio à ação voluntária. Vamos ver os detalhes com Joenilson Santos. Uma granada foi encontrada durante um mutirão de limpeza realizado na área de proteção ambiental de Maçambaba, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O artefato foi localizado por voluntários do projeto Mar Sem Lixo, enquanto a equipe recolhia resíduos da faixa de areia. Ao perceberem que se tratava de um material explosivo, os participantes interromperam a aproximação e seguiram os protocolos de segurança, sem tocar no objeto. O Instituto Estadual do Ambiente
imediatamente foi acionado e assumiu a ocorrência para que a remoção fosse feita com segurança. A situação reforça a importância de redobrar a atenção em casos semelhantes. A orientação é que, ao encontrar qualquer artefato suspeito, seja mantida uma distância segura, não tentar manusear e acionar imediatamente a polícia pelo telefone 190. Um avião de pequeno porte atingiu o prédio mais alto de Pequim, na China, e mobilizou equipes de emergência nesta semana. A área foi isolada e as causas do acidente ainda são investigadas. Um avião de pequeno porte atingiu o arranha-céu mais alto de Pequim, a capital da China, na manhã desta sexta-feira. O impacto aconteceu na fachada da Torre CITIC, também conhecida como China Zoom, um edifício de 108 andares localizado no distrito financeiro da cidade. Imagens registradas por testemunhas mostram painéis de vidros quebrados e um buraco aberto em um dos andares mais altos do prédio. Após a colisão, equipes da polícia e dos bombeiros foram mobilizadas e isolaram completamente a área ao redor do edifício. Algumas ruas precisaram ser interditadas enquanto agentes impediram a aproximação de curiosos e orientaram pedestres a utilizarem rotas alternativas. A aeronave tinha aproximadamente o tamanho de um carro e se despedaçou parcialmente antes de cair na rua. Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram informações sobre mortos ou feridos, nem confirmaram o que teria provocado o acidente. Técnicos devem realizar uma perícia para avaliar possíveis danos estruturais e esclarecer as circunstâncias da colisão. O Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, abriu uma exposição de camisas de futebol do maior colecionador do Brasil, reconhecido até pelo Guinness World Records em 2024, Cássio Brandão. A mostra Mantos Campeões vai até o dia 26 de julho e o melhor de tudo é que o ingresso é gratuito. Quem passar pelo Shopping Pátio Higienópolis nas próximas semanas vai encontrar uma espécie de túnel do tempo do futebol brasileiro. A exposição Mantos Campeões reúne 18 peças originais ligadas à seleção brasileira e ao futebol mundial, incluindo camisas usadas por grandes nomes como Pelé, Ronaldo e Kaká. A exposição gratuita e aberta ao público percorre mais de 7 décadas da história dos uniformes brasileiros, dos anos 50 até a Copa do Mundo de 2022. Para montar essa exposição, o shopping convidou o colecionador brasileiro Cássio Brandão, reconhecido pelo Guinness World Records em 2024 como o maior colecionador de camisas de futebol do mundo. O acervo dele soma mais de 6.000 camisas e outros itens relacionados ao esporte. O colecionador responsável por reunir essas relíquias encantadoras contou como o acervo foi construído e o valor de cada camisa. Eu desenhei a curadoria dessa exposição em 3 momentos. Um primeiro momento de conexão entre a figura pop do Bad Bunny e o futebol. Então, uma conexão de moda, de cultura pop e o futebol, onde o Bad Bunny vestiu um agasalho da coleção do Pelé, da seleção brasileira de 1966. Na segunda noite do show, ele vestiu aquele agasalho e fez essa conexão, inclusive mudando um trecho das suas músicas que falava de Messi a Maradona e passou a ser naquele show de Pelé a Maradona. O segundo momento da exposição é contar sobre as camisas do Brasil, de 1959, conectando a Copa de 58, o Manto Azul, a 2002. Uma jornada que percorre as 5 estrelas do Brasil e busca energia para a gente alcançar a 6ª estrela. E a gente termina com camisas de seleções campeãs do mundo. A gente passa por camisas que já ganharam um título, por seleções que já ganharam um título percorrendo essa jornada, passando por Inglaterra, Espanha, França, Argentina, Uruguai e Alemanha. Além de reunir relíquias históricas do futebol brasileiro, a exposição também desperta a emoção dos visitantes. Entre sentimentos e curiosidade, o público compartilha histórias que mantêm viva a memória das conquistas da seleção. Qual foi a sensação que você teve ao ficar de frente dessas camisas usadas por grandes nomes? Dá uma certa lembrança, principalmente quando passei ali em frente à camisa do Ronaldinho Fenômeno e lembrar daquela época da Copa do Mundo que a gente ganhou
o tetra foi bem emocionante. Eu acho que o futebol eu posso comparar um pouco assim com a música em termos de conexão, né? E de repente você está do lado de uma torcida, você pode ver na Copa do Mundo agora atual, tem 2 torcidas junto e eles estão ali conectados. Eu acho que tem tudo a ver. Que traz uma coisa de quando a gente era tudo criancinha e a Copa era bem distante da gente, né? Agora está mais perto. É bem bacana, viu? Muito lúdico. Eu acho que para as crianças que estão vindo aí para ter esse patriotismo, né, e poder torcer muito mais para o Brasil, que vem o Hexa, né? Pode ver até nessa Copa o pessoal estava meio desanimado, aí o Brasil começou a ter mais garra e o pessoal se une, né? Mesmo sendo torcidas até em times, né, aqui do Brasil diferente, mas na hora da Copa todo mundo é um só, entendeu? É brasileiro e eu acho isso muito bacana. Todo mundo se une nessa hora porque a gente quer realmente ver o Brasil para frente. Além da equipe brasileira, a exposição amplia o recorte para outras seleções históricas e reúne peças oficiais ou de jogo de atletas internacionais, como Lionel Messi da Argentina e Zidane da França. E a proposta vai além. No mesmo espaço, os visitantes podem participar de atividades inspiradas no universo do futebol, como chute a gol, pimbolim e encontros para troca de figurinhas. O evento também cria um ambiente de convivência entre diferentes gerações, enquanto avós relembram momentos marcantes da história da seleção brasileira, também apresentam aos netos brincadeiras que fizeram parte da infância deles, como o pimbolim, transformando a visita em uma experiência de troca de memórias e lazer em família. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você um ótimo fim de semana. Tchau, tchau!